Está feito. A obra da expiação está concluída. Agora, Deus nosso e Deus de nossos pais, abençoa-nos com a tríplice bênção mencionada na Torá. Yevarechecha Adonai Veishmerecha Yaeh Adonai Panav Elecha Viruneka Issa Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Durante um ano inteiro, nenhum momento trazia tanta expectativa quanto este momento, quando o sumo sacerdote, depois de adentrar o lugar santíssimo e fazer expiação pelo povo, ele saía do santuário e então pronunciava essa bênção. E todo o povo que estava em uma expectativa muito forte, voltava para casa feliz e agradecido a Deus pelo perdão. E 5 dias depois, eles começavam a festa dos tabernáculos. Mas esse é o assunto de amanhã, os tabernáculos. Trouxe a Bíblia? Vamos encontrar então novamente o livro Levítico, capítulo número 23, e hoje a nossa leitura começa no verso 26. Obrigado. Vamos juntos? Lembrando que o nosso assunto hoje é a expiação. Eu vou ler o texto e logo depois vou fazer o resumo que costumeiramente faço todas as noites, agregando a última noite para facilitar o nosso aprendizado, a nossa compreensão. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então, afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Nós já aprendemos sobre a Páscoa. A Páscoa significa a noite quando o anjo de Deus passou para destruir os primogênitos do Egito, e ele saltou, pulou, evitou, não entrou nas casas onde havia o sangue do Cordeiro. Mas a Páscoa também fala da morte de Jesus. Os pães asmos, a segunda festa, a saída apressada do Egito, o sofrimento do Egito, mas também fala do sepultamento de nosso Senhor e Salvador Jesus. A terceira festa trata das primícias. As primícias tinham a ver com a colheita dos primeiros frutos da terra.
E os primeiros frutos, o primeiro molho, era trazido e oferecido ao sacerdote, e ele abençoava não apenas o produto da terra, como também as famílias do povo de Deus. As primícias, elas representam de uma maneira muito peculiar a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois nós passamos pelo Pentecostes. E eu disse que as 3 primeiras festas, e vejam que elas aconteciam num período bem curtinho, quase que as 3 juntas, elas são representações específicas do ministério terrestre de Cristo. Isto é, as festas demonstram o que aconteceria na primeira vinda de Cristo. Logo depois vem o Pentecostes, 50 dias depois das primícias, e como os eventos de Deus, os desígnios de Deus, não conhecem adiantamento nem tardança, Jesus ficou com os discípulos mais 40 dias, foi para o céu, levou consigo as primícias que ressuscitaram com ele. 10 dias os discípulos ficaram orando em Jerusalém, e exatamente no dia de Pentecostes, conforme diz Atos capítulo 2, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E como Deus aceitou o sacrifício de Jesus em favor da raça caída, e como Deus aceitou que a raça caída, renovada, restaurada pelo sangue do Cordeiro, tenha o privilégio de viver com Jesus para todo sempre, por toda a eternidade, Deus confirmou isso enviando sobre os discípulos o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Está claro até aí, amados? Ontem nós tratamos da primeira festa que acontecia no 7º mês, no primeiro dia do mês. Faltando 10 dias para o dia da expiação, eles tinham a festa das trombetas. Por isso que nós tivemos o chofar sendo tocado aqui. Na hora do louvor nós tivemos trombetas tocando, anunciando que há um juízo. Para eles, era o anúncio de que eles tinham 10 dias para colocar a vida em ordem, porque no 10º dia vinha o dia do julgamento, isto é, o dia da expiação. Mas as trombetas, elas também falam da volta de Jesus. E muito em breve, aquilo ao que estas trombetas se referem, a volta de Jesus, muito em breve isso acontecerá. E se for do agrado de Deus, será nos nossos dias, nesta geração, e nós o veremos em breve nas nuvens dos céus. Hoje tratamos do dia da expiação. O dia da expiação, ele pode ser focalizado, olhado de diversos ângulos e de diversas maneiras. Por exemplo, ele é um dia terrível. Você pode olhar para o dia da expiação como um dia terrível. Por quê? Porque é o dia do julgamento. Mas você pode olhar para o dia da expiação como você tendo lá dentro do santuário um intercessor. Veja que depende muito do seu foco. As pessoas pessimistas, elas têm a tendência de olhar para o dia da expiação só como juízo. E o juízo é terrível, porque ele é sem misericórdia. Mas as pessoas que têm o coração junto ao coração de Deus, elas têm a tendência de olhar para o juízo como sendo o dia em que serão julgadas, mas lá dentro do santuário elas têm um amigo, um intercessor, que é aquele que deu a vida por nós, é aquele que verteu o seu sangue, que foi moído, e quando nós somos apresentados diante do juízo, isso só para aqueles que pensam conforme o coração de Deus. Para quem não pensa, isso não serve. Quando o nosso nome aparece, o Senhor Jesus levanta a sua mão e mostra os cravos, e ele diz para o Pai assim: ele aceitou o meu sacrifício e por ele eu também morri. Ela aceitou o meu sacrifício e por ela eu também morri. E a Bíblia então diz que o Pai nos aceita, amém? Um ano inteiro, irmãos, os sacerdotes, eles oficiavam no primeiro compartimento do santuário.
Eu tenho a impressão que foi o ano passado que nós montamos um tabernáculo aqui à frente. Foi ano passado ou retrasado? O tempo passa tão rápido que eu já não sei mais onde estamos, mas acho que foi ano passado. Obrigado, pastor Mauro. Fora do santuário, naquele tempo, havia uma pia para lavar as mãos e um altar para fazer sacrifícios. Dentro do tabernáculo, eram 2 os compartimentos. O primeiro compartimento era chamado de lugar santo. O primeiro compartimento. Ele ficava separado do segundo compartimento por um véu, uma cortina, coisa assim muito bem feita, coisa bonita, obra de arte. Nesse primeiro compartimento, estava a mesa com os 12 pães da proposição, estava o altar de incenso, e estava também o candelabro com 7 lâmpadas. E lá dentro, no lugar santíssimo, então estava a arca do concerto, que além de alguns outros objetos, tinha dentro de si as tábuas da lei de Deus, isto é, dos 10 mandamentos. Em cima dessa arca, uma cobertura especial com 2 anjos alados. E quando o sumo sacerdote oficiava nesse lugar santíssimo, e Deus aceitava o seu ofício em favor do povo, Deus se manifestava entre os anjos com uma luz sobrenatural. Não era uma luz acesa, não, era a luz de Deus mesmo, ou de um anjo, mas acho que de Deus. E a esse fenômeno dava-se o nome de Shekinah. Tem música Shekinah, tem conjunto Shekinah, tem igreja Shekinah, mas o Shekinah era a manifestação da presença de Deus, e essa manifestação visível em forma de uma luz, era como que dizendo assim, está aceito. Então, durante um ano inteiro, de manhã e de tarde, os sacerdotes, eles entravam nesse primeiro compartimento, e todos os pecados que eram confessados ali fora, esses sacerdotes, eles traziam para dentro do santuário, e simbolicamente o santuário ia ficando cheio de pecado, porque tinha um dia em que esses pecados seriam finalmente julgados e liquidados, e esse dia era então o dia da expiação, o dia 10 do 7º mês. Só que nesse dia especial não era um sacerdote quem oficiava, era um sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. E aqui nós não fizemos isso quando levamos vocês lá para dentro do santuário. Mas naquele tempo, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com uma corda amarrada pela cintura. Porque se acontecesse qualquer coisa errada, ele seria fulminado pela presença de Deus. E não podia um outro entrar lá para tirá-lo. Eles tinham que arrastá-lo. Eu não conheço na história bíblica nenhum sumo sacerdote que tenha morrido fulminado lá diante da arca do concerto. Mas era assim que funcionava. Nesse dia especial, todo mundo, desde o dia das trombetas, o dia 1º do 7º mês, todo mundo ficava em oração. Esses 10 dias eram dias de preparo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, que não está aqui no meu esboço, que aliás eu vou falando as coisas, eu esqueço que estão escritas aqui, mas não faz mal. Está tudo ali e quase tudo aqui também. Não seria o caso de nós gastarmos um tempo, que eu não sei se seria de 10 dias, eu não sei. Não seria o caso de nós gastarmos um tempo para fazer uma revisão da nossa vida, não da nossa religião, mas da nossa religiosidade, da nossa comunhão com Deus, da nossa dependência de Deus. Sabe por que estou falando isso? Porque nós estamos tão envolvidos com as coisas desta vida, que por vezes nos esquecemos que nós estamos indo para a eternidade. Olha, nós não estamos indo para Brasília, mas Brasília tem ocupado uma boa parte da nossa mente, do nosso coração. Estou mentindo? Nós não estamos indo para o banco, mas por vezes aquele cartãozinho que a gente usa, ele toma toda a nossa atenção. Nós estamos indo para a eternidade, não é para o banco. E eu queria desafiar você hoje,
para tomar um tempo para fazer uma análise da sua vida. Porque o dia da expiação é um dia de juízo. E o que é que faz a diferença nesse dia? Faz a diferença se eu depositei toda a minha confiança no Senhor Jesus. É a única coisa que faz diferença. Porque se eu não depositei toda a minha confiança no Senhor Jesus, mesmo que eu seja um santo do ponto de vista da minha família, do ponto de vista da minha igreja, da minha comunidade, se eu não depositei a minha confiança toda em Jesus, eu estou perdido. É assim que funciona, não é diferente. Bom, chegava o dia da expiação. Todo mundo afligia a alma. E em todo o período do ano, esse era o único dia em que todo mundo jejuava 24 horas sem parar. Que é uma coisa que nós perdemos o jeito de fazer jejum, não perdemos? Talvez se a gente voltasse a ter esse jeito, talvez nós teríamos um pouco mais de força em algumas orações, porque eu me lembro de um episódio em que os discípulos não puderam resolver um problema, e o Senhor Jesus disse, é porque precisa jejum e oração, jejum e oração. O povo afligia a alma, e então o sumo sacerdote adentrava ao lugar santíssimo, e todo mundo ficava lá fora esperando, na expectativa. E quando o sumo sacerdote saía, era um brado de alegria, era um momento de prazer, um momento de regozijo, porque agora eles estavam começando um ano novo, zerinho bala, sem pecados. E o que eles faziam ao começar esse ano abençoados? Eles faziam uma festa, a festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos, digo. E eu vou falar amanhã, mas bem pouquinho mesmo, sabe? Porque amanhã é dia de Santa Ceia. E eu só vou falar o suprassumo dos tabernáculos, nada mais. Mas provavelmente eu diga que os tabernáculos, eles estão relacionados com os novos céus e a nova terra, onde Deus fará uma grande festa, porque na festa dos tabernáculos, eles se reuniam debaixo de uma barraca, e ainda hoje muitos fazem isso no período da festa dos tabernáculos. Alguns hotéis instalam no seu hall uma barraca grande. As famílias que estão hospedadas, elas vão fazer refeições lá debaixo dessa barraca. É uma coisa impressionante. Tem música, tem dança. Mas peraí, tem dança? Tem dança. Só que não é essa dança que tem por aí, esses forró, essas coisas do diabo aí, né? A dança é uma coisa espiritual. Inclusive não é homem agarrando mulher. É uma dança como se fosse uma brincadeira de roda. E eles tocam a música com alegria, e os homens, as mulheres não entram nessa roda, os homens. Vander está por aí, eu vi o Vander agora há pouco, está aí. Você conhece bem essa festa aí, né? Pastor Orne também esteve nessa festa, ele também conhece. É uma coisa impressionante, gente. Mas o dia da expiação é o dia do juízo. Vou falar umas palavras poucas sobre o juízo. Vocês lembram que eu falei ontem sobre o Guilherme Miller, que pregou em 1831 até mais ou menos 1844 e tal? Porque em 1844 cumpriu-se uma profecia que está tarjada em Daniel 8,14, onde diz assim, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A interpretação dele naquele então, era de que o santuário que seria purificado seria a terra, quando na verdade o santuário que começou a ser purificado, foi o santuário do céu. Por isso o dia da expiação, o dia do juízo. O juízo de Deus, ele está dividido em partes, para que entendamos. Ele tem um período que acontece antes da volta de Jesus. Ele tem um período que acontece depois da volta de Jesus. E ele tem um período que acontece depois de a cidade santa descer, depois do milênio.
Esse que acontece antes da volta de Jesus, nós chamamos de juízo de investigação, investigativo. Esse é o juízo do dia da expiação. E por que eu falei que quando nós pensamos com a mente de Deus, e quando o nosso coração está ligado ao coração de Deus, nós entendemos que temos um advogado no tribunal? Porque é exatamente isso que acontece. Por que existe juízo investigativo? O juízo investigativo existe para dizer assim: este aqui aceitou o meu sacrifício, aquele ali, aquela lá, estes aceitaram o meu sacrifício, estão salvos. Por isso que quem é julgado nesse juízo são os que aceitam Jesus. É um julgamento, gente, alegrem-se, é um julgamento não para condenar, é um julgamento para absolver. Dá para entender isso? O Senhor Jesus está intercedendo por você e por mim, para me absolver, para absolver você, porque você aceitou, porque eu aceitei. E então, quando esse juízo terminar, o juízo de investigação, todos os casos estarão resolvidos. Os que não creram em Deus, em Jesus, no seu sacrifício, no seu plano de salvação, já estão julgados. Eles nem entram nesse juízo pré-advento, nesse juízo investigativo, porque esse juízo é para aqueles que serão salvos. Então, quando alguém falar de juízo para você, dê glória a Deus. E eu cresci numa igreja onde eu aprendi a ter medo do juízo, que tinha um camarada lá que pregava e dava a impressão para a gente, especialmente para os adolescentes e jovens, que o dia do juízo era Deus com um chicote na mão. E aí, às vezes ele falava assim: ó, cuidado, porque o seu nome está passando hoje. Olha, a gente ia ficando miudinho no banco assim, e ia se afundando. É terrível. Esse juízo não é para amedrontar você, é para lhe dar alegria, porque você tem um amigo no tribunal. É um sumo sacerdote que tem coragem de dar a vida por você, aleluia. Não é alguém que quer condenar você. Quando isso terminar, também a porta da graça se fechará. Não haverá mais oportunidade de salvação para quem estiver perdido, e não haverá mais oportunidade de perdição para quem estiver salvo. E aí nós dizemos assim às vezes, que o Espírito Santo será retirado da terra. Ele pode ser retirado da terra, dos ímpios, mas ele nunca será retirado dos filhos de Deus, porque nós teremos sempre a bênção de Deus conosco, aleluia. Vem as pragas, vem a volta de Jesus. Os ímpios que estiverem mortos, eles vão continuar mortos, exceto um pequeno núcleo de ímpios que vão ressuscitar para ver Jesus voltar. E eu já expliquei para vocês quem são eles. São aqueles que perseguiram o povo de Deus, aqueles que crucificaram Jesus, porque Jesus falou: vocês vão ver o céu aberto e o Filho do Homem vindo. E eles vão ver. Tem uns que têm que morrer de verdade, vão morrer 3 vezes. Já morreram, vão morrer porque vão ressuscitar para ver Jesus voltando, vão morrer, e depois vão morrer depois do milênio, no fogo eterno. Que é fogo eterno porque o efeito do fogo é eterno, não é que fica a vida inteira queimando, ok? Terminada essa primeira fase, então cessa a graça, o Senhor Jesus vem, recebe os seus. Os que estiverem mortos, mas confiaram no sangue do Cordeiro, serão ressuscitados. Nós todos seremos transformados. Meu amigo Du vai pular de alegria naquele dia. Estava ali perto dele pensando no sermão, e ele me beija com tanto carinho. Claro que eu quero ver um monte de gente, né? Mas eu quero ver você pulando de alegria, viu, Du? Todos os salvos vão para o céu. Começa uma segunda fase de juízo, chamada determinativa. Por quê? Porque nós vamos ajudar no julgamento, mas não é que nós vamos dizer se a pessoa está salva ou perdida. Nós vamos julgar até os anjos, diz a palavra de Deus. Até os anjos. Que tipo de julgamento é esse? Esse tipo de julgamento é para que tenhamos a consciência do porquê
aqueles que não foram salvos, não foram salvos. Porque senão nós ficaríamos com uma interrogação na cabeça. Agora, é claro que também o fato de estarmos lá será assim uma surpresa, não é? Opa, eu estou aqui. E nós vamos encontrar pessoas lá que nós imaginávamos que não estariam lá. Aí então nós vamos ter que pedir para o anjo da guarda dela: posso ver o livro dela? Para conferir por que ela está aqui? Olha aí. Esse é o tipo de julgamento. Não é para dizer se está salvo ou perdido, porque os salvos já estão todos salvos. E os perdidos estão todos perdidos. Mas é sim para ter a convicção da razão por que foram salvos ou da razão por que foram perdidos. Muito mais dos que foram perdidos, porque dos salvos nós não vamos estar preocupados, vamos estar juntos, amém? Termina esse período que a Bíblia chama de milênio. 1000 anos, na verdade, a Bíblia chama. Não existe a palavra milênio na Bíblia, mas existe a expressão 1000 anos. Então, o que acontece quando terminam estes 1000 anos? A cidade de Deus desce. Esses dias atrás nós tivemos lá em cima do Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele vai se partir em dois, ao meio. Uma parte vai para lá, outra parte vem para cá. E vai formar uma enorme de uma planície. E será ali que a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, vai descer. Do lugar de onde o Salvador subiu para o céu, lembram? Ele vai descer outra vez. A cidade não vai pousar enquanto os ímpios não ressuscitarem. A cidade ficará dentro do fogo, assim como a arca ficou dentro d'água. Mas a arca ficou dentro d'água, em cima da água. A cidade de Deus ficará dentro do fogo, em cima do fogo. Por que esse fogo? Porque os ímpios vão ressuscitar. Todos os ímpios de todos os tempos, generais, os homens mais poderosos do mundo, mais orgulhosos do mundo. E eu vou dizer uma coisa para você que não está escrito em lugar nenhum. Eu penso que o Satanás vai falar para eles assim: quem ressuscitou vocês fui eu. Foi o Degas aqui, ó, o meu poder que ressuscitou vocês. Nós somos muito mais do que eles, vamos tomar essa cidade aí. Agora isso aí já está escrito. Sitiaram a cidade amada, isso está escrito. Desceu, porém, fogo dos céus, e o que a Bíblia diz? Consumiu. Consumir é acabar, ok? Então, se um dia alguém falar para você: você acredita no fogo eterno, no inferno que fica eternamente, você não acredita, porque a Bíblia não ensina isso. Quando o fogo consome, acaba. E por que nós usamos a expressão fogo eterno? Porque o efeito do fogo é para sempre. O que esse fogo queimar, nunca mais brota. E você quer saber? Malaquias fala assim: os ímpios se farão cinzas debaixo da planta dos nossos pés. Já leu isso na Bíblia? A nova terra será aqui, mais linda do que era o Éden, com uma diferença. Naum capítulo 1, verso 9. A angústia não se levantará pela segunda vez. No novo Éden, não haverá mais uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Os salvos estarão vacinados contra o pecado para sempre. Essa zica nunca mais vai nos pegar. Nunca mais. Diga amém. Amém. Nunca mais. Um novo céu e uma nova terra. Por que eu escolhi falar do dia da expiação desse jeito? Porque assim como no meu coração eu não tenho medo do juízo, eu pretendo que a minha igreja também não tenha medo do juízo. Pelo contrário, agradeça a Deus porque há um juízo. Quem nele crê, diz a palavra, não é condenado. O que não crê, já está condenado. Olha, Deus tem muitas coisas a nos oferecer.
Se Deus não tivesse a nos oferecer, Ele não teria disposição de nos ensinar. Tudo que Deus nos ensinou foi para que nós tivéssemos fé nele, no nosso Deus, no seu plano. E como disse, vou repetir, para quem é guiado pelo Espírito de Deus, é muito fácil entender a Bíblia. Agora, para quem quer viver com a guia do espírito do mal, também é muito fácil encontrar na Bíblia cabides e mais cabides, onde nós podemos pendurar as nossas dúvidas. Não tenha dúvidas. Você tem um amigo no tribunal. Pense no juízo como algo maravilhoso. Pense no juízo como o dia que alguém está concedendo a você um crédito para ir para o novo céu e para a nova terra, e esse alguém é Jesus. Nós não temos, diz a palavra, um sumo sacerdote que não se possa compadecer de nós. Já leram isso na Bíblia? Pelo contrário, o nosso sumo sacerdote em todas as coisas ele foi tentado, mas sem pecado. Quando aparece lá no juízo, aquelas letrinhas brilhando, o nome do Benê, por exemplo. O Senhor diz assim, o nome do Benê não está só no painel, o nome do Benê está aqui, ó. Quando aparece o nome do Zé, o nome do Zé não está só no painel, está aqui, ó. Agora, você já viu, assim, qual é a relação de pai e filho? Estou vendo ali o Wilson, do ladinho do pai, do Elias. O pai faz tudo pelo filho, tudo. Se você é pai, você sabe o que eu estou falando. Você deixa de comprar coisa para você, para comprar para o filho. Se o filho fica doente, você pensa assim, eu queria ficar doente no lugar do meu filho, não é? Agora, como você acha que é Deus? Você acha que Ele é pior do que eu? Pior do que você? Não é, Ele é melhor. E na hora que o filho diz assim, pai, eu morri por ele, o que você acha que o pai vai falar? O pai vai falar, meu filho, você é demais. Já que você morreu por ele, ele é meu filho também. Acabou a conversa. Tá bom assim, professor? Queria agradecer a presença de todos vocês, vocês que nos acompanham pela internet, todos vocês que estão acessando o nosso site, as centenas, louvado seja Deus. Queria agradecer a Deus porque hoje encontrei um amigo meu de Capim Grosso, deve estar por aí, o Enoque, em algum lugar, está aqui, ó. Leva um abraço para aquele povo amado lá da Bahia, viu, Enoque? Eu já tive a alegria de pregar em 2 campais lá, nesse lugar, e eles fazem um trabalho lindo lá, viu? Nesse lugar eu levei um choque, um susto, que eu estava saindo do hotel para almoçar, era meio-dia, e de repente começou a tocar o Breve Virá. Aí eu olhei para ver se era algum carro e tal, mas não era. Era um alto-falante no meio da praça. E daí a pouquinho o Ronaldo fala assim, ouça uma mensagem da Palavra de Deus com o pastor Neumoel Stina. Eu falei, onde que está isso? Aí os irmãos me disseram que era uma emissora de rádio local. Ainda tem essa emissora lá? Já não tem mais? Essa emissora, ela transmitia o programa ao meio-dia. Isso tem uns 8 anos, eu acho, mais ou menos, na Enoque. Foi uma experiência muito legal essa aí. Mas a mais bonita de todas as experiências será quando você e eu chegarmos na eternidade e nós pudermos analisar os livros e perguntar para o nosso anjo da guarda, como é que foi cuidar de mim? Que tal? E ele vai falar. E eu acho que para mim ele vai falar assim, você deu um trabalho razoável. Para alguns de vocês também.
Estaremos lá, aleluia. Vou chamar o Pizerre aqui. Esse Deus do qual eu estou falando, que escreveu o meu nome em sua mão, é um Deus que também tem um lado humano, porque a Bíblia diz que Ele se fez homem. E os humanos, de vez em quando eles choram, e de vez em quando eles estão sorrindo. Você sabia que Deus também sorri e chora? Quando você sofre, Ele chora. Quando eu sofro, Ele chora. Mas quando eu venço, pela graça e pelo sangue do Cordeiro, o Senhor nosso Deus olha lá de cima e Ele fala assim: esse também é um filho amado em quem eu tenho prazer. Essa também é uma filha amada em quem eu tenho prazer. Tirou as dúvidas sobre o juízo? O coração está em paz? Então eu quero que você agradeça a Deus hoje, só isso, e diga para Deus assim: Senhor, obrigado, porque o juízo não é para eu ter medo, o juízo é para eu ficar feliz, porque eu tenho um amigo no tribunal. Quando estiver cantando, se você quiser fazer isso, ficar em pé, fazer uma oração de gratidão a Deus. De repente você pensa assim: mas a minha vida está tudo errada. Todo mundo está com a vida errada, até eu estou com a vida errada. Nós não somos tudo aquilo que Deus sonha que nós sejamos. Mas como já ensinei a vocês, Deus vai completar a tarefa até o dia da volta de Jesus, amém? Não fique com medo de Deus nunca. Tem que ter temor do Senhor, mas não medo, porque o Senhor é amigo. No passado, quando pregava para jovens, às vezes eu chamava Deus de você. Hoje eu não chamo mais Deus de você. É muito sério para chamar de você. Deus é o meu Senhor, é o meu Senhor. Mas Ele é o meu Pai, que faz tudo por mim. Pense na letra, fale com Deus, louvado seja o Senhor. Chorou lá no Éden por seus filhos. Deus chorou por achá-los tão estranhos. Deus chorou nesse pranto tão sentido. Ali julgou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido ao contemplar Jerusalém, a sua eleita agora é terra de ninguém. Rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo no Egito. Deus chorou por escravos e seus gritos. Deus chorou. Deus chorou
o amor de muitos esfriar. Quando viu a intolerância aumentar, viu o filho do seu pai se afastar, para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrir a luz, a esperança que o mundo desprezou. Deus chorou pela pobre humanidade. Deus chorou pelo império da maldade. Deus chorou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez notar. Deus sorriu. Deus sorriu quando o filho pecador pediu perdão, confessando seu pecado em oração. Deus sorriu. Deus sorriu. Deus sorriu quando o ódio deu enfim lugar à paz, quando viu o evangelho se espalhar. Ele viu que o seu amor não foi em vão, viu milhares abraçando a salvação. E no dia em que você o aceitou, Deus chorou e sorriu. Obrigado. Feche os seus olhos. Obrigado, grande Deus. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigado porque temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Nós vamos para casa agora, mas vamos com o coração feliz, porque à frente do nosso nome está escrito assim: perdoado, salvo. Amanhã à noite queremos estar aqui outra vez. Abençoa a tua igreja, a tua herança, aqui presente, na internet, os que representamos. Nós oramos em nome de Jesus, amém.